Brasil é comum eu atuar com um produtor também, mas nessas regiões transporte é algo muito crítico. Entendi. Então, se você vai só com um cinegrafista, é mais fácil de você se locomover, você chama menos atenção também. Ainda são umas câmeras grandonas ou umas Não, menores hoje agora? Hoje em dia evoluiu muito, né? Chama menos atenção. Chama bem menos atenção, pesa muito menos a sua... Hoje em dia, na verdade, com um smartphone como esse, você muda... já chegou a fazer coisas com o celular? Ó, isso, às vezes, dependendo da situação, as imagens feitas com um smartphone como esse, você não nota a diferença. Mesmo? Não nota. E chama não menos nota. atenção, você tá aqui... Muito mais. Você muda a história da humanidade com esse aparelhinho hoje em dia. E vocês já receberam tiros perto de vocês, de ver bala passando, essas coisas? Ah, isso é comum, né? Na Porque primeira vez. você nunca ficou no hotel, você vai pra linha de frente, como você falou. Às vezes você fica em hotel, às vezes você dorme na montanha, porque não tem onde dormir, você dorme ali junto com os guerrilheiros. Você chega a dormir com hotéis confortáveis. Por exemplo, no Afeganistão atualmente, com a saída dos americanos, você encontra hotéis nababescos, luxuosos, mas sem nenhum tipo de manutenção, porque os americanos saíram e não tem como manter. Então nada começa a funcionar, começa a entrar um caos total. Entendi. Quando eu estava no Iraque também, eram hotéis da época em que o Iraque era a princesinha, era chamada de a princesa da região, era um lugar extremamente rico, onde o turismo trazia muito dinheiro, o petróleo, claro, traz muito dinheiro sempre, né? Então você tinha hotéis assim incrivelmente grandes, mas onde o encanamento não funcionava, onde a luz não funcionava. É algo muito interessante, né? Dependendo da época onde você vai. E no Afeganistão, nesse momento, isso acontecia em Cabul, porque os americanos, a partir do momento em que eles deixaram o poder e deixaram o país, eles deixaram também construções muito luxuosas, que hoje estão sob o domínio do Talibã, mas não existem condições para que esses locais sejam mantidos. Então você vai em locais que não tem nenhuma manutenção, são enormes, mas não funcionam como deveriam funcionar, né? Então, as moscas, nós estamos falando de um país com 35 milhões de habitantes, onde pelo menos 25 milhões passa fome nesse momento. Putz. Entendeu? Abaixo da linha de pobreza. O alimento mais tradicional, mais comum ali, é as pessoas comerem pão. O pão tem até uma quantidade até bastante impressionante, e chá. Entendeu? Mas você imagine crianças se alimentando dessa forma. O sofrimento só está aumentando porque, imediatamente após a saída dos americanos e dos empresários, a economia afegã ela diminuiu 30%. Então, passou-se a assistir o fenômeno do desemprego em massa. Isso só está piorando, como está piorando também atletas. A delegação de boxe, por exemplo, que foi para a Sérvia para disputar o Mundial, e ali todos eles tentaram ficar na própria Sérvia, desertaram. Você vê as meninas da delegação de vôlei que foram torturadas. Não faltam histórias dramáticas, né? A história da mãe que nós entrevistamos lá, que vendeu o próprio filho porque não tinha dinheiro, vendeu a própria filha para arrumar dinheiro para curar a outra filha que estava doente. Histórias do cantor que não pode mais cantar, que a mulher conseguiu fugir e levou uma parte da família, mas a outra parte ficou e ele não consegue fugir. Enfim, não faltam histórias dramáticas ali, porque o livre pensar está sendo cerceado, embora o Talibã emita sinais de que está tentando abrir, né? De fato, os jornalistas internacionais foram relativamente respeitados ali. Nós sentimos isso, uma tentativa de passar uma imagem melhor. Entendi. Mas quando você se arrisca e você vai para locais onde eles não conseguem te monitorar, aí você encontra a vida real. E a vida real é de pessoas perseguidas simplesmente porque pensam de uma forma diferente do Talibã. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam do apoio da comunidade internacional para enfrentar o seu grande inimigo, que é o ISIS-K, nesse momento, que tem promovido ataques terroristas constantemente ali contra a população xiita, que são os grandes inimigos do ISIS-K. A tribo dos Hazara, que são xiitas, né, que é uma minoria profundamente perseguida pelo ISIS-K. Então é um país muito inseguro, onde a situação, em um determinado momento, parece segura e rapidamente se deteriora, e os tiros, as bombas
tudo é muito instável no Afeganistão nesse momento. Você chegou a travar em algum momento de guerra assim, ou você, o cinegrafista, eu não consigo. Olha, o medo travar. Porque imagina que o medo faz parte. Eu já tenho uma boa experiência nisso, né? Eu já cobri 6 guerras, né? E é um processo assim, evolutivo. Você vai ficando mais cascudo, né? Entendi. Você só se descobre nessas situações. Existem seres humanos que, dominados pelo medo, só fazem bobagem. Eu descobri que, dominado pelo medo, eu fico ainda mais lúcido. É mesmo? Eu descobri isso. Então, eu sou sempre o cara que acalma. Quando a gente foi sequestrado pelos talibãs, agora eu acalmei o cinegrafista, ele até cita isso num vídeo, numa entrevista que ele deu recentemente. Muitas vezes eu pego a câmera e eu passo a filmar. Isso não surgiu da noite para o dia, vai sendo moldado, né? Entendi. Você só se descobre estando nessas situações, né? Imagino. Estando no ar-condicionado é fácil dizer que você tem coragem. Não é que você não tenha medo, claro que tem medo, eu tenho medo. Só que o medo ele não me paralisa, eu descobri isso. Porque eu também constatei que se eu mantiver uma lucidez, eu tenho mais chances de argumentar, mais chances de tomar melhores decisões. Então, nessas situações agudas, eu sou sempre sereno. As pessoas que estiveram comigo sempre me descrevem dessa forma. Olha, o Cabrini pode até estar comigo, mas ele não transparece, eu fico sereno. E, na verdade, não é que eu não tenha medo, eu tenho medo, mas eu não perco, assim, um controle da situação. Entendi. Isso não nasceu do dia para a noite, ninguém é mais do que ninguém, é algo que foi desenvolvido através dos anos de profissão, enfim... hoje em dia eu sou um cara mais tranquilo. Mas te passa pela cabeça, eu posso... Posso morrer? Passa, eu tenho consciência que ao momento eu posso morrer. Claro que passa. Ninguém nos obriga a estar nessas situações.